Olá pessoal, testando o som. Tá me ouvindo? Boa tarde, Rosilda. Não sei se está me ouvindo, vou escrever aqui também. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estão me ouvindo? Só testando o som aqui. Me digam aí, por gentileza, se vocês me ouvem. Olá, alguém me ouvindo? Olá, olá. Olá, pessoal, muito boa tarde. Me confirme se vocês estão me ouvindo, me vendo, por favor. Enquanto a gente espera aqui um pouquinho antes de iniciar a aula.
vocês estão? Tudo bem? Pessoal, enquanto a gente ainda não iniciou, quando vocês puderem me digam aí se vocês estão me ouvindo, por favor. E vou pedir aquela gentileza de sempre para que vocês compartilhem essa aula, essa live, né? Se vocês acreditam que esse tema aqui pode beneficiar mais pessoas. Zilda, obrigado por confirmar. Vamos lá, então, ó. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Almir. E hoje a gente vai falar, vocês devem estar vendo minha tela aí, me confirmem também, por favor, se vocês estão vendo minha tela. A gente vai falar sobre como manter a regularidade na prática meditativa, né? Então, ó, vamos esperar mais um pouquinho, mais 4 minutinhos, e a gente vai começaremos às 15 horas e 5 minutos, beleza? Novamente vou pedir a gentileza para que vocês compartilhem, caso vocês acreditem que outras pessoas possam se interessar. Para compartilhar tem um botão embaixo aqui da tela com uma setinha, é só clicar lá, aí você pega o link e pode mandar no WhatsApp, no Instagram, onde vocês acharem melhor, certo? Então vamos esperar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou falando. Vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Rosilda tinha confirmado. Estão vendo minha tela compartilhada também? Rosilda, se você puder me dar um ok aqui na tela, que tinha travado, ficou só uma imagem aqui na hora que eu estava testando. Só trocar meu celular de lado aqui para conseguir acompanhar, ver se está tudo certo. Rafaela, eu posso aumentar aqui e aí fica melhor para todo mundo. Fiquei com medo de estar muito alto, eu abaixei um pouco mesmo. Som, testando. Som. Me diz se melhorou, se está muito alto, por favor, tá? Tá joia, Rafaela. Imagina, que agradeço. Às vezes fica, dependendo do dispositivo, né, para algumas pessoas fica mais baixo. Bom, são 15 horas e 5 minutos, vamos começar então, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Almir. Vou avisando que eu moro numa casa com muitas pessoas, então se vocês ouvirem alguns barulhos aí, peço desculpas antecipadamente, espero que não atrapalhe, mas acredito que não vai atrapalhar tanto assim. Se tiver atrapalhando, vocês me avisam, a gente tenta remediar, tá? Diminuir o impacto das interferências. Mas normalmente dá certo. Então, hoje a gente vai falar sobre como manter a regularidade na prática da meditação. Todo mundo que está aqui já medita? Me digam aí, por favor, nos comentários. Ou vocês estão começando a meditar? De qualquer forma, se está começando,
você já medita um tempo, eu acredito que vai servir para todo mundo, porque ter regularidade na prática meditativa é um desafio que praticamente 100% das pessoas acabam enfrentando, pelo menos em algum momento dessa jornada de meditar. Fechar esse vidro aqui. Nossa, que tá calor, né? Não vou fechar não. Tá muito quente. Rosilda medita. Eu não sei se todo mundo está com acesso ao chat aqui para escrever. Parei, estou retomando. Legal, Rosilda. Acho que essa aula vai te ajudar então. Para quem não sabe, a gente tem um projeto chamado Meditação 654, que nasceu da ideia justamente de tentar contribuir de alguma maneira com as pessoas que têm dificuldade de meditar, e são quase todas as pessoas, né? De meditar não, mas de se manter meditando, né? De uma forma consistente, de uma maneira regular. E isso é bem recorrente, né? Em algum momento todo mundo acaba enfrentando uma dificuldade para incluir a meditação na rotina, para retomar a prática meditativa. Isso não acontece só com a meditação, obviamente, né? Acaba acontecendo com outras coisas, como quando a gente começa para academia ou fazer algum outro tipo de atividade física. Enfim, com a meditação não é diferente, mas é claro que a gente pode fazer alguns recortes aqui e olhar para o nosso caso específico da meditação e pensar em algumas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar esse processo, para que a gente consiga ter consistência, porque a consistência na prática ela é super importante. Ela é super importante. O que a gente sabe em pesquisas que há uma correlação direta entre o tempo que a gente pratica, tanto em tempo de minutos mesmo, né, quanto a gente pratica por dia, mas também pelo período que a gente pratica, né, ao longo da nossa vida. Então isso faz uma grande diferença. Tá? Então por isso que essa aula também é bem importante. E espero que possa ajudar vocês, certo? Vamos lá então. O que a gente... Opa! O que veremos nessa aula? Ah, pessoal, esqueci de uma coisa. Antes da gente começar, por favor, curta o vídeo, mais uma vez, compartilhe e assine o canal caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita aqui, por favor, beleza? Se por acaso vocês não gostarem da aula depois, vocês podem dar um dislike, mas já deixa o like aí, porque se vocês gostarem, vocês não vão esquecer depois. Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Então o que a gente vai ver aqui nessa aula hoje, nesse bate-papo aqui? Como sempre, ou pelo menos como as últimas aulas, eu vou trazer as referências aqui em que eu estou me baseando, caso vocês queiram consultar, se aprofundar um pouquinho mais, tá? Depois disso, a gente vai fazer um alinhamento de expectativas. A gente já vai entender por que isso é importante também quando a gente chegar lá. Depois a gente vai falar um pouco sobre meditação mesmo. Na verdade vai estar dentro aqui desse alinhamento de expectativas. E por último, a gente vai falar sobre um plano consciente para manter a prática. Quando eu falo prática, eu estou falando da meditação em si mesmo, de sentar e meditar, ou de separar um tempo para realizar a prática meditativa, que não necessariamente precisa ser sentada. Inclusive essa é uma informação importante que nem todo mundo sabe, quem não está inserido no contexto, quem nunca meditou, normalmente não sabe que a meditação não é só você não precisa meditar apenas sentado, parado ali, dessa maneira mais tradicional. Ok, deixa eu só ver se está tudo bem aqui antes de continuar. Beleza, pessoal, me digam aí se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok, tá? Enquanto isso eu vou continuando aqui. Então vamos lá. Quais são as referências que eu recomendo que vocês leiam e que vocês também podem
consultar. Deixa eu pegar aqui que eu já copiei. Opa, esse aqui, ó, eu acabei de ver que tem um que está errado aqui, depois eu corrijo, não é esse. Não é a ciência da meditação, é atenção plena. Na hora que eu mandar o resumo para vocês, eu corrijo, tá? Então, são 3 livros aqui que eu me baseei. O Viver a Catástrofe Total, que a gente falou um pouquinho dele na semana passada. O Atenção Plena e o Manual Prático de Mindfulness. Todos esses livros, eles são baseados, né, são escritos oferecendo um programa de 8 semanas de Mindfulness. Os 2 últimos aqui é o programa chamado MBCT, que quer dizer Mindfulness Based Cognitive Therapy, e o primeiro é o MBSR, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, que a gente falou também na semana passada. Então é muito legal que você tenha a oportunidade de passar, se você seguir certinho os livros. O Viver a Catástrofe Total ele não é tanto assim, apesar de ele ter o conteúdo do programa, né, mas ele não tem essa estrutura tão passo a passo como esses outros 2, tá? O Atenção Plena e o Manual Prático de Mindfulness. Mas se vocês seguirem certinho, vocês conseguem realizar o programa, né, esses programas de Mindfulness em 8 semanas e conseguem praticar tudo que está ali. Tá? Então são livros bem legais e no final dos 3 tem algumas dicas, né? Não vou trazer todas aqui para não ficar muito pesado, mas tem algumas dicas que ajudam a gente a praticar Mindfulness formalmente. Eu vou explicar para vocês também o que é, e informalmente também. Tá? Mas as referências aqui que eu estou utilizando e que vocês podem consultar depois são essas aí, beleza? Depois, quando eu enviar o link com o resumo para vocês, eu mando certinho o nome aqui dos autores e por aí vai, tá? Então, ó, deixa eu só ver se está tudo beleza. Não, Rosildo, esse aqui, ó, Mark Williams e Danny Penman. E esse aqui tem 3 autores. Um deles é o Mark Williams, eu não vou lembrar de todos, acho. Mark Williams. Não vou me arriscar, não. Ele tá aqui, ó. Pera aí que eu já coloco aqui pra vocês, assim não preciso também fazer depois. John Tisdale. Acho que é assim que se escreve, que se pronuncia. Zindel Zegal. Beleza? Me desculpem aí as pronúncias, eu não sei como pronunciar todos os nomes, mas aqui são esses autores. Certo? Bom, vamos lá. Peraí, deixa eu só ver então se está tudo certo aqui. Acredito que sim, ninguém está me falando nada. Mas vão me dando um toque aí, pessoal. Se está dando para acompanhar, se está beleza, som, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir então. Ó. Então agora, conforme o nosso cronograma aqui, vamos para uma parte que eu acho bem importante, que é alinhar as expectativas. Por que isso aqui é importante? Há muitos preconcepções sobre o que é meditação. E quando a gente inicia a nossa prática da meditação sem necessariamente entender exatamente aquilo que a gente está fazendo, isso pode acabar atrapalhando ou nos frustrando, né? Até porque alguns dessas preconcepções relacionadas à meditação, elas não são necessariamente verdadeiras no sentido de que nem todas as meditações são as mesmas, nem todas as meditações vão ter o mesmo objetivo ou os mesmos resultados. Então, quando a gente usa, né, essa palavra meditação, é bastante importante que saibamos, primeiro, de que tipo de meditação que a gente está falando. Tá? Porque a gente tem muitos e muitos tipos de meditações, mais do que eu posso conhecer, e cada tipo de meditação
tem um objetivo, tem efeitos diferentes, tanto neurológicos como fisiológicos. Muitos tipos dessas meditações a gente tem poucos dados científicos ainda. Então, a primeira coisa é essa: que tipo de meditação eu estou me propondo a praticar? A meditação que eu vou falar aqui é a meditação mindfulness, beleza? Então, então sempre lembrar. Não, sempre lembrar não, vai. Saber tipo meditação estou praticando. Opa, faltou um A ali. Isso é importante justamente porque se eu não sei exatamente o que eu preciso fazer naquela meditação e eu tenho uma ideia de que a meditação tem que ser de uma forma ou de outra e a prática meditativa não acontece muito como é a minha expectativa, há uma grande chance que eu acabe me frustrando. E quando eu fico frustrado, provavelmente isso vai fazer ou vai contribuir de alguma forma para que eu pare de meditar mais cedo. Então é bastante importante que a gente saiba isso. Beleza, eu já falei para vocês que existem muitos tipos de meditações e a meditação que a gente vai falar aqui é a meditação mindfulness. Não vou me aprofundar nisso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, mas só para lembrar, nas aulas anteriores eu já falei, a ciência hoje agrupou os diversos tipos de práticas meditativas em 3 categorias. Então a gente tem as práticas atencionais ou atentivas. A gente tem as práticas construtivas ou construtivistas. E temos também as práticas desconstrutivas ou desconstrutivistas. Beleza? Mindfulness se encaixa aqui, nessa categoria de práticas atencionais. Essas práticas aqui têm como características principais o treino atencional. E, como eu mencionei, acho que foi na aula passada, uma característica bem importante que a gente treina aqui, que está dentro do guarda-chuva das habilidades atencionais, é a metacognição. A metacognição, explicando bem rapidamente, é a nossa capacidade de tomar consciência daquilo que a gente está pensando. Isso nos ajuda muito na nossa regulação emocional. Tá? Beleza? Então, para encerrar aqui essa parte, a gente está falando aqui especificamente de meditação mindfulness. E é importante que a gente entenda isso para que possamos alinhar as expectativas do que é meditação mindfulness, do que não é meditação mindfulness. Beleza? Me digam se está tranquilo até aqui, por favor, antes da gente continuar. Michele, obrigado, Michele. Um pouquinho assim. Joia. Então, obrigado, Rosilda. Bora lá, então. Eu deixei, não lembro se foi na última aula, mas em alguma das aulas eu já tinha deixado esse texto aqui. Mas caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais, nesse texto aqui eu falo um pouco mais sobre isso, dou algumas instruções sobre como meditar, o que é meditação. Recomendo que vocês leiam depois, quando eu enviar o arquivo para vocês, o PDF, vocês conseguem ter acesso, tá? Mas eu vou falar aqui de uma maneira simples, porque na prática a meditação é algo simples, não quer dizer que seja necessariamente fácil, em algumas oportunidades pode ser bem desafiador, né? Mas vamos entender o que é meditação. Como eu falei,
a gente tem que saber que quando a gente fala de meditação, é quase como se eu estivesse falando, por exemplo, se eu estivesse usando a palavra esporte. Então, quando eu falo esporte, eu posso estar falando de futebol, de vôlei, de basquete, de, sei lá, handball, de beisebol, Fórmula 1, enfim, tem uma infinidade de esportes, né? E essa palavra engloba todas essas categorias esportivas, vamos dizer assim. Tá? A palavra meditação, com a palavra meditação acontece a mesma coisa, ou algo similar, parecido. Quando eu falo meditação, a gente tem todas as práticas meditativas que estão separadas dentro de cada um desses grupos aqui, e cada um desses grupos tem diversas práticas com características similares. Tá? Mas, quando a gente está falando especificamente de meditação mindfulness, nós podemos olhar para a meditação mindfulness como um exercício mental, cognitivo. Tá? Seria mais ou menos como, falamos disso na aula anterior também, seria como se eu estivesse indo para a academia, só que ao invés de exercitar meu físico, né, meus músculos, eu estou exercitando meu cérebro. Tá? Essa é uma forma, e uma maneira bem simplificada, de olhar para a meditação. E o que a gente está treinando quando nós se engajamos em uma prática meditativa, falando aqui de meditação mindfulness? Estamos treinando principalmente processos atencionais. É que ao treinar esses processos atencionais, a gente tem impacto em outras áreas do nosso cérebro, do nosso corpo, inclusive. Né? Mas a gente está treinando principalmente aspectos atencionais, habilidades atencionais da nossa cognição. Ok? Beleza? Essa é uma forma. Então, a meditação como exercício, a gente pode enxergar dessa maneira. Para complementar, não estou falando que é diferente, mas para complementar esse entendimento, eu vou trazer duas palavrinhas aqui que são etimologicamente antigas, né? Então, quando eu fui procurar a primeira vez o significado da palavra meditação, eu achei isso no dicionário português, né? Então vinha de uma origem do latim, e para mim não fazia muito sentido aquela definição que estava ali. Eu não me lembro muito bem qual era, mas era algo como fazer... Deixa eu ver se tem o dicionário está lá longe. Bom, mas enfim, para mim não fazia sentido aquela definição. E aí eu comecei a pesquisar mais, e cheguei em duas definições que vêm de países que têm a prática meditativa como algo enraizado, né, bastante forte. Então, a gente tem dois significados que são interessantes aqui, e eu gosto particularmente de um, vou falar para vocês. A gente tem, primeiro, uma palavra chamada bhavana, que significa cultivar. Bhavana vem de uma língua antiga oriental chamada Pali. Tá? E cultivar o que exatamente? Cultivar bons hábitos que permitem que coisas que nos favoreçam, floresçam no nosso dia a dia, na nossa mente e corpo. Ok? E a outra palavra é a palavra Gom. E essa segunda palavra é a minha palavra preferida, porque para mim representa muito bem o que significa meditação, principalmente quando a gente está falando de meditação mindfulness. Então, ó, vamos lá. Bhavana, que vem do Pali e significa cultivar. E depois a gente tem Gom, que vem do tibetano e significa habituar-se, familiarizar-se. Essa segunda palavrinha, para mim, representa muito bem, porque é justamente isso que a gente faz enquanto nós estamos meditando. O que a gente está fazendo é se tornar mais íntimo dos nossos movimentos mentais, emocionais e físicos. E
e como nos relacionamos com eles. Certo? Tá fazendo sentido aqui, pessoal? Deixa eu só olhar aqui. Me digam aí, por favor, se está fazendo sentido, por gentileza. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui. Joia, obrigado, Rosilda, obrigado, Michele. Ok, então quando a gente está falando de meditação, mindfulness, a gente está falando... Deixa eu ver, alguém mais mandou alguma coisa? Ah, obrigado, peraí. Que daí eu vou ficar pequenininho, mas não tem problema. Acho que agora dá pra ver, né? Obrigado, Rosilda. Então, ó, quando a gente está falando sobre meditação, mindfulness, meditação mindfulness se trata essencialmente de estar consciente. Consciente do que exatamente? De tudo isso aqui, né? Consciente dos nossos movimentos mentais, emocionais, físicos e de como a gente se relaciona com tudo isso. E aí eu vou relembrá-los aqui para quem estava na aula passada, para quem não estava, pode ser que esteja entrando em contato com esse conceito que foi cunhado pelo Jon Kabat-Zinn pela primeira vez ou não, mas vou relembrá-los, que é um dos conceitos mais utilizados, né? O que o Jon Kabat-Zinn diz em um dos conceitos que ele criou? Que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento, de forma intencional e sem julgamentos. Jon Kabat-Zinn. Então, além daqueles processos atencionais, né, a gente está treinando essa nossa capacidade de se observar, de entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a maneira como a gente está se relacionando com todas essas coisas, com esse tipo de consciência específico. Então, quando a gente está meditando, a gente se coloca nesse estado mindful, que a gente pode chamar. Tá? E nós temos esse estado também como que a gente pode chamar de traço. O que significa isso? O traço é quando essa capacidade, essa habilidade se manifesta nas atividades que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Na meditação, a gente se coloca nesse estado de forma deliberada. Então, a gente está treinando. Quando estamos praticando meditação mindfulness, estamos treinando esse processo. Ok? E também, um dos principais processos é a nossa metacognição, que é a capacidade que a gente tem de tomar consciência, de observar o que a gente está pensando com maior discernimento e sem se colar a esses pensamentos, sem que esses pensamentos governem nossas atitudes, os nossos próximos pensamentos, os nossos julgamentos, sem ao menos que percebamos isso. Beleza? E me digam se está tudo bem até aqui. E se tiver, eu queria também ouvir de vocês, a partir disso aqui, o que vocês acham que não é mindfulness? Que não é mindfulness, não, perdão. O que não é meditação mindfulness?
Talvez você já tenha escutado alguma coisa por aí, e aí me ouvindo falar agora, você falou, eu acho que isso aqui não é mindfulness. Talvez isso não seja mindfulness, não seja meditação, perdão. O que vocês acham que não é? E me digam também se vocês têm dúvidas, se fez sentido aqui. O que é meditação, tá? Legal, Rosildo. Obrigado. O que mais vocês acham? Pode ser Rosilda ou outras pessoas. Então, Rosilda tá certo aqui. Não é relaxamento. O que mais que vocês acham que não é meditação? Eu fazia parte de um grupo de budismo japonês em que ficava repetindo uma frase. Sim, Michele, existem muitas, né, como eu falei, mas provavelmente esse é um tipo de meditação em que se utilizava mantras, né? Os mantras são frases que se ficam repetindo. Mas nesse contexto aqui que eu apresentei para vocês, de repente vocês falaram, já ouviram alguma coisa ou pensavam que a meditação é alguma coisa, era algo diferente do que eu falei para vocês. Sim, é um tipo de meditação, sim, Michele. Mas aqui, ó, especificamente quando a gente está falando de meditação mindfulness, a gente pode dizer também que meditação não é. Essa é uma frase que é muito recorrente. Não é deixar a mente em branco. Muitas pessoas têm essa impressão, né, que meditar é simplesmente deixar a mente em branco. E não é sobre isso, né? Na verdade, como eu falei lá atrás, né, aqui, ó, meditar tem a ver com se familiarizar com os nossos processos mentais também. Porque se a gente tentar deixar nossa mente em branco, provavelmente o que vai acontecer é que ela vai ficar mais agitada. Tá? A natureza da mente é pensar. Então tentar suprimir essa natureza pode tornar a nossa vida bem mais difícil. Tá bom? Então, ao meditar, vocês não precisam tentar atingir esse objetivo de deixar a mente em branco e nem de relaxar. Eu vou falar um pouquinho do relaxamento que eu não falei nada, né? O relaxamento ele pode vir a acontecer ou não, mas não é o objetivo de uma meditação mindfulness. Se acontecer, a gente observa o que acontece, como a gente fica, como a gente lida com o relaxamento quando ele acontece. Se não acontecer, a gente faz a mesma coisa. Tá? Então é um olhar de equanimidade, ou seja, a gente tem a mesma aproximação para algo que a gente acredita ser agradável, mas também para algo que a gente acredita ser desagradável. Então é um olhar, né, que a gente traz aqui, abertura, curiosidade, gentileza e sem julgamento, né, como o Kabat-Zinn menciona aqui. Tá bom? Então não é deixar a mente em branco. Obrigado, pessoal, pela participação. Rosilda, isso mesmo, a Rosilda tá mandando bem aqui. Então, ó, também não é parar de pensar, né? Não é deixar a mente em branco ou parar de pensar. Tá? A gente pode entender isso da mesma forma, né? Pensar é algo que faz parte do nosso desenho biológico, cognitivo. Então a gente não vai tentar parar os pensamentos quando a gente estiver meditando. Muito pelo contrário. A gente vai permitir que eles venham e deixar que eles vão embora quando eles quiserem ir. Tá? A gente
não vai entrar em conflito com o fato de pensarmos. Ok? Lembra sempre da palavrinha gon, que significa familiarizar-se. Tá? A ideia é justamente essa. Por quê? Quando a gente se familiariza com esses processos, a gente aprende pouco a pouco a lidar com eles. Certo? Ok. Espera aí que eu me perdi aqui nas telas. Muitas telas. Alguém mais tem alguma sugestão do que não é meditação? Pode ser que algumas coisas surpreendam vocês, dependendo do quanto vocês já tiveram contato com práticas meditativas, com conteúdos que falam sobre isso, né? Ó, meditar também não é ficar calmo. Assim como o relaxamento, a gente pode ficar calmo ou pode não ficar calmo quando a gente está meditando. Tá? Se ficar calmo a gente observa, se não ficar calmo a gente observa também. O que pode acontecer é que ao meditar e trazer a atenção para os nossos processos ou para a nossa âncora meditativa, o que pode acabar acontecendo é que a agitação mental tende a diminuir. Mas isso também não é o objetivo da prática, ou seja, não vai sentar lá e falar, não, agora eu vou ficar calmo, eu vou ficar calmo, eu vou ficar calmo, eu vou ficar calmo, eu vou ficar calmo. Provavelmente o que vai acontecer é que você vai ficar mais irritado, mais impaciente. Né? E eu sei que em um primeiro momento, para quem tem uma outra visão sobre meditação, isso pode parecer bastante contraintuitivo, mas eu sempre lembro da história do elefante branco. Então, se por um acaso eu falar assim para vocês, ó, vocês não podem pensar no elefante branco daqui até amanhã. Se não, se vocês pensarem no elefante branco em qualquer momento, quando vocês forem meditar, quando vocês verem um elefante normal, que não seja branco, qualquer momento que vocês lembrarem de um elefante branco, daqui até amanhã, vocês vão perder um curso que todo mundo já ganhou aqui, só por estar aqui. O que vocês acham que vai acontecer? A gente vai pensar no elefante branco. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que a gente resiste tende a persistir. A gente acaba fazendo com que esses estados em que a gente está tentando alcançar fiquem mais distantes, né? Então a gente não vai, a gente vai ter uma aproximação na prática meditativa mais aberta, mais gentil, mais acolhedora, né? Com maior aceitação. Então a gente, se não está calmo, tudo bem, observa como que é isso, como que é não estar calmo. Eventualmente, pouco a pouco, a gente vai aprendendo a estar com esses estados. Ok? Ninguém mandou mais nada, então eu vou seguindo aqui, tá? Ó, meditar também não é atingir um estado mental especial ou um estado corporal também, né? Peraí. Mental, corporal, especial. Nesse contexto aqui, tá? Não estou falando que as outras meditações estão erradas, que isso não é meditação. Só estou falando que nesse contexto, quando a gente está falando de meditação mindfulness, a gente não vai buscar esses objetivos, né? Eu quero sentir meu corpo levitando, energizando. Em mindfulness a gente não tem isso, tá bom? Estou falando que as outras são ruins, estão erradas? Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que quando a gente está praticando meditação mindfulness, a gente não vai buscar atingir nenhum estado específico. Caso você sinta coisas que você nunca sentiu, a gente considera isso como fenômenos naturais. Né? E o que a gente faz? Adivinha só? A gente observa, entra em contato, com curiosidade. Né? Ok? Então, também não é atingir um estado especial, seja mentalmente ou no nosso corpo. Essa aqui é interessante e pode ser um pouco polêmica. Mindfulness não é respirar. A respiração, assim como outros elementos, principalmente os elementos físicos, corporais, eles podem funcionar como uma âncora. O que isso significa? Que nos ajudam, quando a gente leva a atenção para esses pontos, isso nos ajuda a conectar com o momento presente. Mas a meditação não é respirar, é
estar consciente, tá? E essas âncoras, a respiração é a principal âncora, né, que a gente utiliza. Ela nos ajuda a trazer a nossa atenção e consciência para esse momento, para que aí sim a gente possa se tornar consciente do que mais está acontecendo na nossa experiência, tá? Então não é respirar, não, respire, respire. A respiração é uma parte importante, ela é uma âncora importante, mas não se trata de respirar, se trata de estar consciente, tá? A respiração nos ajuda a trazer consciência para o que está acontecendo nesse momento, porque muitas vezes a gente está no futuro ou no passado, e quando a gente traz a atenção para o corpo, essa é uma âncora mesmo, né? De fato, como se fosse uma âncora de barco. Então ela nos ancora aqui no presente, né? Te coloca de volta para o presente, te tira um pouco do mental, que às vezes a gente está muito longe do que está acontecendo aqui, beleza? Tem outra aqui que também pode ser meio polêmica. Não é apreciar o presente. E aqui, ó, pode acontecer uma coisa que eu chamo de síndrome de estar presente. Opa. Já corrigiu? Já corrigiu. O que acontece, pessoal? Oi, Sandro, boa tarde. Quando a gente começa a entrar em contato com a meditação e a gente começa a ouvir, estar presente, estar consciente, tem uma tendência, isso acontece com a maioria das pessoas, inclusive comigo aconteceu, e ainda acontece de vez em quando eu me esqueço, né? Tem uma tendência de que a gente se cobre de forma excessiva quando a gente se pega no piloto automático, ou seja, a gente tá ali pensando na morte da bezerra, tá trabalhando, mas não tá só com o corpo aqui presente, né? Tá pensando na morte da bezerra. Ou seja, eu estou no piloto automático, estou fazendo uma coisa pensando em outra. E aí eu percebo que eu estou nesse processo e qual que é a minha tendência? Caramba, eu estou meditando agora, eu sei mindfulness, eu sei meditação, eu não posso sair do momento presente. E aí nesse momento, eu tive um primeiro momento de mindfulness quando eu notei que minha consciência e minha atenção não estava aqui no momento presente, mas logo em seguida o que eu fiz foi exercer um padrão de reatividade, um comportamento padronizado. E aí isso faz com que eu acabe entrando num processo automático de novo, né? Então tomem cuidado para quando vocês notarem que vocês estão distraídos, que a atenção de vocês, a consciência de vocês não está aqui nesse momento, ótimo, que bom que vocês notaram. É isso. Não se trata de não se distrair, mas se trata sim de poder notar com mais frequência, talvez, com mais qualidade, quando a gente está se distraindo. Porque nesse momento eu posso escolher redirecionar minha atenção para cá novamente. Tá? A distração ela é um processo, inclusive, importante para nós e faz parte também da nossa natureza. Bom, então a gente não vai entrar em conflito com isso, a gente não vai brigar com isso. Meditar não se trata de ficar 100% o tempo todo presente aqui. Até nisso a gente precisa de um equilíbrio. Então, os momentos em que a gente se distrai também são importantes. Só que quando a gente traz consciência para esse processo, pode ser que a gente fique menos tempo distraído e mais tempo aqui, consciente do que está acontecendo. Beleza? E por último, isso aqui também é bem comum, não é se concentrar. Quando a gente senta para meditar e pensa, preciso me concentrar, minha mente não pode sair, o que vocês acham que vai acontecer? Fatalmente vamos nos frustrar. Por quê? Esse processo de distração, de divagação mental, ele é natural. Tá? E se eu fico ali com muita rigidez, não posso me desconcentrar, em algum momento você vai se desconcentrar. E isso não é um problema. A sua meditação não está errada, não tem nada de errado com isso. Tá? Resumindo toda essa parafernália aqui que eu falei, a gente pode dizer o seguinte, ó. Meditar se trata de estar consciente. Ok?
E isso aqui eu tinha marcado para não esquecer, ó. Abra mão de atingir objetivos com a sua prática meditativa. Seja qual objetivo ele for. Relaxar, deixar a mente em branco, sei lá, atingir um estado especial. Abra mão desses objetivos. Eu sei que isso é bem paradoxal, né? Contra-intuitivo. Como assim? Eu medito para ficar mais calmo. Mas, por incrível que pareça, o fato de eu não querer atingir um objetivo é o que vai ajudar a dar condição para minha mente e corpo se acalmar por si só, e não porque eu estou forçando aquela situação, tá bom? Então, se eu me pego irritado, triste, com medo, com raiva, é importante lembrar que essas emoções, sensações, todas elas têm um motivo para acontecer no nosso organismo. Né? E não tem nada de errado com elas. A gente não precisa ficar irritado com isso. Tá? Se eu ficar irritado, ótimo. Quando eu percebo que eu estou irritado, é a oportunidade para eu voltar minha atenção para o presente, me ancorar aqui no presente, ao invés de ficar só ruminando ou tentando antecipar algo que não aconteceu ainda. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Digam aí, por favor. Vamos parar a falar aqui e aí me... Enquanto isso, eu tomo mais uma aguinha. Tem alguém cantando aqui no vizinho. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Obrigado, Rosilda. Tem alguém que ficou com dúvida? Alguma coisa que falei muito rápido? Esperar mais um pouquinho só para ter certeza aqui que tá tudo bem. Alguém mais além da Rosilda? Bom, vou continuar para a gente não se alongar muito, mas qualquer coisa mandem mensagem aqui. Beleza? Espero que esteja dando para entender aí. Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar para vocês, tem um grande... Inclusive, eu acho que já em alguma aula eu mencionei ele. Tem um grande amigo e professor, Valentim Mendes. Ele fala uma frase que eu não sei se necessariamente é dele, mas estou dando os créditos porque sempre ele, na verdade, foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso. Ele diz o seguinte, ó. Então, vou deixar o nome dele por último. Permita-se ser um aluno de lento aprendizado. Como que eu entendo isso aqui, pessoal? A meditação, ela nos ajuda a entrar em contato, né, com muitas coisas que acontecem com a gente internamente. E como a gente lida com as coisas que acontecem externamente. E muitas vezes isso pode ser bem desafiador, porque a gente olha para coisas que a gente não gosta. E quando isso acontece,
em algumas oportunidades, a gente tem uma tendência de exercer um padrão autocrítico excessivo, que ao invés de nos ajudar, como eu falei anteriormente, acaba nos prejudicando. Mas é importante a gente lembrar que, assim como outras coisas, né, aprender a lidar com as nossas emoções, principalmente com aquelas coisas que a gente não gosta muito, é um processo. O que isso significa? Que leva tempo. Aprender leva tempo. Eu estava até, não sei se a Aline está por aí, conversando com a Aline hoje, e a gente falou sobre isso, né? Às vezes nós esquecemos de que a gente foi cultivando, aprendendo e treinando um hábito, seja um hábito mental, né, de ficar pensando ou preso a determinados tipos de pensamentos, ou seja um hábito físico mesmo. A gente vai treinando isso durante alguns meses, décadas para algumas coisas. E a gente, quando percebe que está fazendo algo de um jeito que a gente não gosta ou que acaba nos prejudicando, temos uma tendência de querer mudar aquilo logo de cara. Não, agora eu percebi, beleza, vou resolver. Nem sempre vai ser assim. Então, permitam-se ser alunos de lento aprendizado. Isso não significa de forma nenhuma que vocês que serão complacentes, né? Que vocês vão passar a mão na própria cabeça e fazer tudo errado. Não, não é isso. Mas poder ser um bom companheiro, um bom amigo para você mesmo nessa jornada, né? Que pode ser bem desafiador em alguns momentos. E se não você, que está ali com você o tempo todo, quem será que pode te ajudar? Né? Lógico, a gente tem muitas pessoas que podem nos ajudar, mas é importante que você também se permita. Lembre-se que autoconhecimento é um processo, e eu diria, mais do que isso, é um processo contínuo. Eu medito há quase 10 anos, e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu falo, nossa, eu faço isso, ou eu penso dessa forma, ou é assim que eu reajo quando esse tipo de coisa acontece. E eu vejo uma certa beleza nisso também, né? Tudo está sempre mudando. Então, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar tão preocupado com o que é ruim, que vai ficar aqui para sempre, e nem vale tão a pena ficar apegado ao que vai acabar quando é bom, né? A gente pode sim se dar a oportunidade de conseguir estar presente, consciente e disponível para aproveitar o que é bom, mas a gente também pode aprender a deixar ir quando aquilo que é bom não está acontecendo. Se a gente for trazer isso para a realidade da meditação, às vezes a gente tem uma meditação agradável, e aí quando ela acaba, fala, meu Deus, queria continuar. Ao invés de entrar em conflito com esse processo, o que a gente pode fazer é, que legal, que foi bom. E quando não for bom, em algum momento vai acabar. Mas o que é muito interessante é que as práticas que são difíceis e desafiadoras para nós, em geral, elas trazem muitas informações importantes para nós. Então não dá para dizer necessariamente que elas são ruins. Quem aqui, provavelmente vocês conhecem pessoas, ou já aconteceu com vocês, passarem por um momento muito difícil na vida e depois a gente tomar consciência de que esses momentos difíceis foram um dos momentos de mais aprendizado da nossa vida. Então o meu convite aqui nesse ponto é para que a gente não negligencie as práticas que são difíceis. E aqui é importante, a meditação ela não vai ser sempre boa. Em muitas oportunidades vai ser difícil, vai ser desafiador. E é assim mesmo. Tá bom? Não tem nada de errado com esse processo quando for ruim, quando for difícil, tá? Mas lembre-se que pode ser importante também, e geralmente é, tá? Acho que nessa parte é isso. Dúvidas até aqui? Me digam antes da gente seguir. E aí a gente vai para a parte final da nossa aula, que é um plano. Então falei tudo isso, né? Fiz essa introdução gigantesca para a gente falar como na prática um plano consciente e outras dicas para manter
a prática meditativa. Mas eu vou só esperar para ver aqui como que vocês estão, se está tudo bem aí, se está dando para acompanhar, antes de seguir, tá bom? Tomando um monte de água, daqui a pouco dá vontade de ir no banheiro. Bem que estamos chegando no final da aula. Rosilda, seguindo bem. Joia, Rosilda. Muito obrigado. Vou tomar você como referência. Eu não sei se... Acho que algumas pessoas estão... não conseguem digitar, né? Tem alguns dispositivos que não fica disponível o chat, enfim. Eu vou seguir aqui e depois vocês podem ver a gravação também, se for o caso, tá? Ok, pessoal. Então, beleza, Almir. Entendi tudo isso aí. Que meditação é essencialmente estar consciente, que é importante saber disso, porque eu não crio expectativa de atingir objetivos com a minha meditação e que isso vai me ajudar a não me frustrar. Mas, e aí? Beleza, sei de tudo isso. Quero começar a meditar hoje. Ou já medito e parei de meditar. Ou comecei a meditar ontem. O que eu posso fazer para não desistir no meio do caminho? Perdão, engasguei. É óbvio que as dicas aqui que eu vou dar não são infalíveis, né? Mas elas podem nos ajudar bastante a reduzir a chance da gente tropeçar aí no meio do caminho e interromper a prática. Mas lembre-se de uma coisa importante. A gente sempre pode recomeçar e isso é a essência de mindfulness e da meditação. Então, quando vocês se pegarem, notarem que já está uma semana, um mês, alguns meses sem meditar, não precisa também entrar, brigar com você mesmo quando isso acontecer. Simplesmente começa a meditar naquele momento. E uma alternativa interessante para isso é fazer uma prática bem curta, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Leva atenção para a respiração. Quando a sua atenção sair da respiração, você percebe e volta para a respiração. Pronto, você já recomeçou. Faz isso por 1 minuto, por 3 minutos, por quanto for possível para você. Tá bom? Mas, parênteses feito, como que a gente... Vamos supor que você está começando hoje, ou você vai voltar a meditar hoje. A primeira coisa é a gente fazer um plano realista e que seja realista, porque ele tem que ser possível de ser atingido, tá? De ser executado. Espera aí que eu me perdi nas telas aqui. Então, ó, vamos lá. Um plano realista. Então é importante que a gente tenha um plano para que a gente possa seguir esse plano e manter a consistência da meditação, mas é importante que ele seja realista. O que seria um plano realista? Pergunte-se, né? Quanto tempo eu consigo dedicar à meditação diariamente? E responda de forma sincera. Mesmo que seja 1 minuto, não, mesmo que seja 1, 2 ou 3 minutos. É importante que você comece e que isso seja sustentável a longo prazo. Tá? Com o tempo, conforme você vai se sentindo confortável, você pode ir aumentando. Almir, 1 minuto é muito. Tem um professor bem conhecido de meditação, eu vou confirmar se foi ele mesmo que falou isso, mas a minha impressão é que foi, chamado Joseph Goldstein. Que ele diz o seguinte: se for muito difícil fazer 1 minuto, faça
10 segundos. Por incrível que pareça, isso vai ser um gatilho para que você vá aumentando o seu tempo. E muitas vezes o que acontece é que a gente acaba ficando mais do que 10 segundos. Né? Então, basicamente, como seria fazer esse plano? Almir, beleza, eu vou meditar 3 minutos por dia, logo depois que eu acordar. Ok. E aí segue seu plano. É importante que você faça isso no mesmo horário, se possível no mesmo local. Inicialmente vai ajudar muito se você fizer em um lugar mais calmo, mais silencioso, mas não é obrigatório, tá? Mas pode te ajudar bastante se for um lugar mais calmo, mais silencioso. Por que é importante manter o mesmo horário? Para a gente conseguir estabelecer um hábito, quanto mais claro aquilo tiver, vai ficar mais fácil para a gente se engajar naquilo. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo. Então beleza. Eu tenho certeza que eu consigo meditar 3 minutos por dia. O melhor horário para eu fazer isso é logo depois que eu acordo, porque ao invés de eu ficar mais 3 minutos a mais na cama, eu levanto ali, faço minha meditação em 3 minutos e depois eu sigo o meu dia. Ok? Mas é importante também tenha um plano B. Por quê? Porque a vida acontece. E... Peraí que eu mudei de tela aqui. A vida acontece e às vezes o nosso plano, tem uma frase que eu escuto muito que faz sentido aqui nesse contexto. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então na prática, no dia a dia, quando às vezes se um dia estiver muito corrido, a gente está naquela coisa de ou muda a rotina por algum motivo, né? Simplesmente acontece da gente ter um compromisso naquele horário que a gente costumava meditar, ou acontece uma emergência, alguma coisa assim, a gente não consegue meditar naquele horário. É interessante a gente ter um plano B para não deixar passar a meditação daquele dia. E o seu plano B, ele pode ser o que a gente chama de prática informal de meditação. Então a gente tem basicamente duas maneiras de praticar a meditação. A prática formal. O que é a prática formal? É a prática que quando a gente separa um momento do nosso dia para realizar a meditação, não importa o tempo. Então, nesse exemplo aqui eu falei 3 minutos. Então eu separo 3 minutos logo depois que eu acordo para fazer a meditação. Ok? Isso é uma prática formal. A prática informal, que é uma outra maneira da gente exercitar a meditação, é levar essa ideia da meditação, né, de estar consciente do que está presente na nossa experiência para aquilo que para as nossas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, estou lavando louça. Como que seria fazer isso utilizando uma prática informal de meditação? É sentir, né, o toque da louça, a temperatura da água, o toque da água, a textura da louça, da esponja. E aí o que vai acontecer? Como sempre acontece com a gente, a nossa mente vai se distrair em algum momento. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro no trabalho. Eu percebo o que está acontecendo, ok, volto aqui e começo a sentir a louça de novo. O que vai acontecer depois de pouco tempo? A mente sai, a gente percebe e volta. Isso seria uma prática informal de meditação. Então o seu plano B, a minha recomendação se possível, tenha uma prática formal, mais curta em outro momento do dia. Então, por exemplo, eu costumo meditar 3 minutos logo depois que eu acordo. Aconteceu alguma coisa, acordei atrasado, o celular não despertou, não consegui meditar aquele dia, naquele horário. Eu posso fazer essa prática informal de repente, se isso for viável para mim, 3 minutos depois ou antes do meu almoço. Não seria uma prática formal, separei o tempo ali. Mas se não der, você pode praticar mesmo assim informalmente. Então, um exemplo seria, para quem trabalha no escritório, eu vou fazer uma meditação de caminhada, ou seja,
vou sentir cada passo que eu dou, quais são as sensações físicas. Quando minha mente se distrair, eu volto para cá e continuo sentindo. Entre o meu trajeto, entre uma sala e outra, entre um departamento e outro. Ou, enquanto eu tivesse, pode, sei lá, de repente você vai trabalhar a pé. Durante o meu trajeto até o trabalho, ou uma parte do meu trajeto, eu vou fazer essa prática de caminhada. Ou, de repente você vai trabalhar de transporte público. Normalmente para quem está começando isso é um pouco mais desafiador, mas você pode experimentar. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava. Eu moro em Mogi das Cruzes, né? Trabalhava em São Paulo, ia de trem todos os dias. Como eu tinha que sair muito cedo, eu acabava praticando no trem. Então, usar também um pouco a criatividade para saber em que momentos você pode ter esse plano B. Mas tem esse plano B, né, para que você não fique sem praticar. Porque quanto mais a gente vai perdendo contato com a prática, hoje não deu, não vou fazer, a gente vai perdendo a aderência. E é importante que a gente pratique diariamente, né, para colher os benefícios e para desenvolver mesmo essa prática, essa característica que a gente quer cultivar quando estamos meditando, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui, ver se estou esquecendo de alguma coisa. Essa é uma boa. Coloque, por exemplo, peraí, deixa eu escrever primeiro. Coloque despertador no celular para o próximo momento possível. Então, vamos supor, mesmo exemplo. Acordei atrasado, saí correndo, estatelado, não consegui tomar café nem nada, muito menos meditar. Aí, tô lá indo pro caminho pro trabalho, eu pego meu celular e coloco o despertador, penso, em que momento eu consigo praticar? Acho que no intervalo pro café. Pego um minutinho naquele intervalo e faço uma prática. Já sei o horário que vai ser meu intervalo pro café, coloco isso no celular, o despertador ali para eu não esquecer. Então, você pode colocar para o próximo momento possível. Chegou lá, tocou o celular, você está cheio de coisa para fazer, não consegue? A hora que tocar, investe alguns segundos ali, 10 segundos, para colocar esse despertador para mais para frente. Cuidado para não fazer igual soneca e perder a hora. Mas o despertador vai nos ajudar a trazer esse momento de volta e não deixar com que a gente esqueça. Beleza? Essa é uma dica que não necessariamente está relacionada com a prática, né, com a consistência da prática, apesar de indiretamente ela contribuir, mas é uma dica que pode ajudar bastante no dia em que a gente está um dia muito intenso. Então, nos dias mais intensos, colocar o despertador para lembrar de fazer uma pausa a cada 1 hora, 1, 2, 3 horas. Alguns dias são muito mais corridos, né? Como eu falei, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, alguns dias a gente não vai conseguir fazer as coisas do jeito que a gente gostaria, o que a gente planejou, e tá tudo bem, é assim mesmo. Só que nesse caso, é comum que quanto mais corrido a gente entre mais nesse processo de piloto automático, e isso acaba impactando nossa experiência no agora, e a gente vai ficando mais reativo, vai tendo mais dificuldade para lidar com as demandas que a vida vai trazendo pra gente naquele dia. E pode ser interessante a gente fazer algumas pausas. Porque a pausa faz com que a gente volte para o corpo. Né? Você pode parar, levar a atenção para a respiração por alguns instantes, não tentando se acalmar, mas uma pausa mesmo. Né? É como se eu estivesse dando um passo para trás ali. Ok, deixa eu ver como é que está aqui. Olha para o seu corpo. O que está acontecendo? O que está se passando na minha mente? Você não precisa tentar mudar a sua experiência, mas fazer pequenas pausas para sair um pouco ali do olho do furacão. Né? Então, se você vê que é um dia muito intenso, coloque esses despertadores em alguns momentos do seu dia, tá bom? Outra dica importante: procure pratique em grupo. Isso ajuda demais, né?
quando a gente tem os cursos, que em geral duram 8 semanas, as pessoas conseguem se engajar mais. Então é muito comum que depois do curso de 8 semanas eu encontre pessoas que fizeram curso comigo ou com outros profissionais. E, inclusive, como eu comentei lá no início, foi daí que surgiu a ideia do Meditação 654, que eu encontrava as pessoas, nossa, o Mir me ajudou muito, gostei, mas está difícil de eu conseguir continuar a praticar sozinho ou sozinho em casa. Então, o grupo, né, ajuda bastante. Então, se vocês puderem, deixa eu beber água aqui antes de ficar falando muito, com a boca seca. Se vocês puderem, participe de retiros, faça cursos, palestras, grupos. Hoje a gente tem várias pessoas fazendo no Instagram, inclusive nós. Instagram, Face eu acho que está um pouco mais fraquinho, mas na internet de modo geral há grupos também de prática em português, em inglês. Isso, né, tem ganhado cada vez mais campo. Então, né, procurem pessoas para meditar. Pode até ser que você pode ter um amigo, é um pouco mais difícil, mas às vezes tem um amigo que pratica, parente, enfim. Combinem de praticar, isso ajuda bastante a manter essa regularidade. Às vezes um ajuda o outro e isso faz com que a gente consiga ir caminhando, né? No nosso caso aqui, a gente tem, para quem não conhece, o Meditação 654, que é gratuito. Acontece todos os dias às 6h54 da manhã, aqui no YouTube e no Instagram do Mundo Mindfulness. Beleza. Estamos lançando hoje, abrindo as inscrições hoje para quem se inscreveu antecipadamente na comunidade Mundo Mindfulness também. Essa comunidade, talvez alguns de vocês já me ouviram falar, deixa eu só ver se vocês estão por aqui. Às vezes eu fico com a impressão que estou sozinho, acho que estão por aqui, pelo menos de acordo com o YouTube. Essa comunidade é o seguinte, pessoal, ela é uma extensão desse projeto do Meditação 654. Para quem não conhece o Meditação 654, é um projeto em que eu e minha sócia, a Mônica, a gente oferece, a Mônica às terças e quintas, né, e eu os outros dias da semana, uma prática de meditação gratuita, né, uma prática de meditação guiada de mais ou menos 10 a 15 minutos, às vezes passa um pouquinho, dependendo da prática, por causa da dinâmica da prática, mas a gente oferece gratuitamente essas práticas e isso ajuda, né? Tem ajudado pelo menos algumas pessoas que eu tenho visto a ter uma regularidade maior na prática. Só que a gente tem uma certa limitação ali em termos de interação. Né? Por quê? As pessoas estão me vendo, mas eu não estou vendo as pessoas e elas só conseguem interagir comigo através de mensagens, né, escritas. E o que eu pensei, o que nós pensamos? Que uma comunidade em que a gente pudesse se encontrar virtualmente, né, se encontrar, se ver, trocar ideia, trocar experiências, é algo bastante rico. Né? Até pelos cursos, isso agrega muito. Primeiro porque nos ajuda a perceber que as dificuldades que a gente tem, tanto na prática meditativa, mas principalmente na vida, não acontecem só com a gente. Porque às vezes quando a gente está passando por um período muito difícil, temos uma tendência de acreditar que aquilo só acontece com a gente e a gente vai entrando num buraco ali. Né? E fazer isso em grupo ajuda muito. E tem um outro aspecto que eu acho que é bem legal também, que às vezes alguma pessoa... Opa, deixa eu só carregar aqui, colocar o carregador no computador. Espera aí. Tirei o carregador da tomada. Perdão, pessoal. Então, que às vezes um colega tem uma percepção durante a meditação dele que eu não tive. E aí quando ele fala, eu percebo, eu falo, nossa, isso aconteceu comigo também, ou isso faz sentido. E às vezes acontece o contrário, às vezes eu trago alguma coisa que serve para as outras pessoas. Então, a gente, na realidade, vai fazer um teste agora, né? Como vai funcionar essa comunidade, mas ela é uma extensão. Então, a ideia é que a gente tenha encontros todos os sábados, às 10 da manhã, inicialmente. Pode ser que isso mude no futuro, mas inicialmente vai ser assim.
E nesses encontros, vai ser pela plataforma Zoom, a gente vai realizar uma prática, tirar dúvidas, bater um papo ali, falar um pouco sobre o que aconteceu durante a nossa prática, explorar um pouquinho e compartilhar esses momentos, né? As pessoas que fazem parte da comunidade também vão ter acesso a essas aulas aqui de forma vitalícia. Por quê? Essas aulas ficam disponíveis aqui por uma semana. Então, a aula da semana passada, na verdade eu tinha que ter tirado ontem, esqueci, mas ela vai sair do ar assim que eu terminar aqui. A aula dessa semana sai do ar na próxima sexta-feira e por aí vai, né? Que essa é uma maneira que eu tenho de oferecer esse conteúdo gratuitamente, mas beneficiar também quem está pagando pelo conteúdo. Então, as pessoas que fazem parte da comunidade têm direito a esses encontros aos sábados, vão ser todos os sábados, encontros de mais ou menos 1 hora. Tem algumas outras aulas lá que eu vou inserindo conforme necessidade, mas já tem acho que 2 aulas extras além dessas aqui, uma aula de posturas e uma aula de... Na verdade não é bem uma aula, a segunda é uma prática um pouco mais aprofundada, em que a gente mistura 2 práticas. Também tem os áudios de práticas guiadas que vocês podem baixar de uma maneira mais organizada. E tem a comunidade mesmo, que a plataforma onde a gente hospedou a comunidade, ela dá uma possibilidade de a gente utilizar uma rede social, que não sei se vocês conhecem, chamada Sparkle. Então, dentro lá é um aplicativo, né, chamado Sparkle, você pode ter essa interação entre os membros da comunidade. Então, a ideia nesse momento é essa, a gente vai testar isso. E, inclusive, para quem tinha se inscrito lá, quando a gente abriu as pré-inscrições com o valor promocional, eu liberei as inscrições hoje, porque a gente estava aguardando a plataforma liberar o produto para ser vendido, né? Então eu liberei essas inscrições hoje e você pode fazer a sua inscrição, se você estava pré-inscrito, até quinta-feira com valor promocional. Tá? Para quem não se inscreveu anteriormente, vai pagar o valor normal e depois eu mando o link aqui para vocês, vai pagar o valor normal e pode se inscrever em qualquer momento que vai ficar aberto. Tá? É só para quem tinha se inscrito anteriormente que para aproveitar o valor promocional tem que se inscrever até quinta-feira. Beleza? Nossa, por causa da comunidade eu falei um monte de coisa, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Seguindo bem, oi. Rosilda, você queria falar alguma coisa? Me manda aqui, por gentileza, tá? Que eu não estava olhando aqui no chat, então não sei se você queria falar alguma coisa. Você mandou um oi aqui. Deixa eu ver o que mais. Beleza. Aí, preparei algumas outras dicas aqui, ó. Peraí. Dicas extras que eu acho que podem ajudar bastante. Opa. Tirar o negrito. Só tomar uma água aqui enquanto isso. Se você for mandar alguma coisa, pode mandar aí, tá? Eu só vou continuar aqui pra gente não se estender muito mais, beleza? Então, ó, uma coisa importante é que vocês tenham, que nós tenhamos, né? Ter uma motivação clara. Então se pergunta, né? O que me levou a me interessar pela meditação? E o fato de eu continuar meditando, como isso pode contribuir para esse processo? Então tenha isso claro, se pergunte mesmo e escreva no papel, né, o que me fez me interessar, o que fez com que eu me interessasse pela prática da meditação, e como meditar de forma consistente vai me ajudar nesse processo. Escreva isso no papel ou deixe no celular, né? Mas eu acho que é interessante escrever, deixar num lugar visível, para que nos dias que você estiver desanimado, e esses dias vão acontecer, né? A gente não está sempre com vontade de meditar, ou seja lá, ou fazer outra coisa qualquer, olhe para isso e se lembre. Né? Isso pode ajudar com que você consiga ter essa clareza, pode te ajudar com que você consiga se manter meditando. Né? Deixe isso disponível para você. Uma outra coisa, conheça de antemão os possíveis obstáculos.
que você pode ter nessa jornada. Então, por exemplo, vou pegar de novo lá o exemplo dos 3 minutos. Então, eu decidi que eu vou meditar 3 minutos todos os dias logo depois que eu acordar. Só que eu sei que no dia que eu dormir tarde eu não consigo acordar um pouquinho mais cedo para meditar. Então esse é um possível obstáculo. Tá bom, quando acontecer esse obstáculo, como que eu vou lidar com ele? Eu vou meditar mais tarde, eu vou meditar na hora do almoço, não sei. Né? E aí é com você. Mas já mapeie esses possíveis obstáculos. Isso vai facilitar com que você consiga lidar com eles, e ter estratégias para lidar com eles de antemão. Ao invés de quando a coisa acontecer ali, a vida tá acontecendo, né? E a gente fica com mais dificuldade de conseguir gerenciar aquele processo para ter essa regularidade na meditação, né? Isso aqui é bem legal, vou até copiar aqui porque é um pouquinho mais longo. Opa, o que aconteceu aqui? Peraí. Encare a meditação como cuidar de uma planta. Dê um pouco de água todos os dias, ao invés de jogar um balde cheio de água. Então, quando a gente põe um balde cheio de água, né, dependendo da planta, a gente até mata a planta. Então, é mais importante meditar pouco todos os dias do que você tentar meditar 1 hora, 2 horas de uma vez só. Tá? Então, encare isso como cuidar de um jardim, de uma planta. É um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Tente não olhar para a meditação como mais uma obrigação. E eu sei que isso, principalmente no começo, pode parecer estranho, porque em algum sentido, né, é mais uma atividade para a gente incluir no nosso dia a dia. Mas o que é interessante da prática meditativa é que ela nos oferece a oportunidade de entrar em contato com a gente, de estar conosco. E a minha impressão, e é só minha impressão, né, não estou me baseando em nenhum estudo, mas a minha impressão é que a gente tem cada vez menos espaço e tempo para estar com a gente mesmo. Então, pode ser que seja desafiador e difícil, em alguns momentos de fato vai ser, meditar e olhar para os nossos processos mentais, emocionais, mas essa é uma grande oportunidade para a gente entrar em contato com tudo isso, ou seja, ter um tempo para nós. Então procure olhar para a meditação não como mais uma tarefa, nossa, que chato, eu preciso fazer isso. No começo isso pode parecer meio estranho, né? Mas com o tempo, uma grande parte das pessoas percebem que a meditação é de fato uma oportunidade para estar com si próprio. Ok? Então tente olhar, ter isso em mente, né? Ok? Olhar para a meditação também como uma pausa para a confusão do dia a dia, da vida, de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente simplesmente está ali apagando incêndio, né, de um lado para o outro. Ok? Isso aqui eu falei lá atrás, deixei marcado aqui, mas falei lá atrás. Lembre-se de cultivar, né, de cultivar um olhar de principiante. O que isso significa? A gente sempre pode recomeçar. Na verdade, o olhar de principiante não é bem isso, né? Mas é olhar para o que a gente está entrando em contato nesse momento como se fosse a primeira vez, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui tem um pouco a ver com isso, que lembre-se que você sempre pode recomeçar. Não importa se você ficou sem meditar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 10 meses. Quando você percebe que você está muito tempo sem meditar, não é necessário brigar com você. Caramba, fiz isso de novo, eu sempre faço isso. E se você perceber essa briga, ok, isso também é normal. Mas abra mão de se engajar nesse processo e apenas medite. Faça uma prática de 1 minuto, 2 minutos, para você fazer aquilo na hora. Isso vai te ajudar a se reconectar com essa prática, né? E também é importante a gente lembrar que alguns dias a gente não vai estar afim.
Mas se for fazer um paralelo com atividade física, por exemplo, para a gente ter algum resultado na atividade física, o que vai importar mesmo é o longo prazo. E a gente vai, né, quando a gente está engajado com aquilo, a gente vai para a academia todos os dias ou naquelas 3 vezes por semana que eu determinei. Então, assim, em alguns dias vocês não vão estar a fim de meditar, mas meditem assim mesmo. Provavelmente é nesse dia que você mais vai precisar e que a meditação vai ser uma grande aliada para te ajudar a lidar com aquilo que está ali. Tá? Então medite mesmo sem precisar, sem querer, sem estar a fim de meditar. E por último, pratiquem a criatividade, sentem em algum momento e vejam o que vocês podem fazer, aonde vocês podem aplicar essa ideia de estar consciente. Ah, eu vou passear com meu cachorro, eu vou fazer uma prática de caminhada. Eu vou, eu vou parar para olhar, eu estou olhando para lá porque tem uma pitangueira ali. Eu vou parar e vou ficar observando a pitangueira. Nossa, tem um verde mais escuro embaixo, um verde mais claro em cima. Algumas pitangas estão mais claras, estão mais vermelhas, as outras estão alaranjadas. A árvore faz o formato assim, assado. Aí eu noto que eu começo a pensar, nossa, daquela vez eu comi uma pitanga num passeio tal. Eu percebi que isso aconteceu, eu volto para cá, volto a observar a pitangueira. Ou estou fazendo uma atividade física, inclusive. Estou ali fazendo uma atividade física, faça atividade com atenção. A hora que a mente se distrair, você volta. Tá? Pense em atividades que vocês podem fazer e podem cultivar essa consciência. Comer é uma atividade bem interessante, né? Sentindo a textura, o cheiro, o sabor. Tá? Minha mãe está falando aqui, desculpa aí, não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, trazer isso para conversas também, né? Uma conversa onde a gente está de fato ali consciente, ouvindo o que a pessoa está falando. Se eu notar que eu estou conversando, a pessoa está me falando algo e eu já estou pensando no que eu vou responder, volto ali a minha atenção para ela. Lógico que eu não preciso falar, mas eu percebo isso e volto a minha atenção, ouça. E na hora que eu estou falando, veja se você está fazendo aquilo de uma forma automatizada. Enfim, se tiver, volta. Vou falar de forma mais consciente. E por aí vai. Né? Pense em maneiras que você pode incluir isso no seu dia a dia, na sua rotina. Beleza? Ok. Espero que vocês estejam por aí ainda. Rosilda, obrigado Rosilda, não me deixa estar sozinho aqui. Obrigado Rosilda. Ligaram um rádio aqui. Que bom que vocês estão aí ainda. Perfeita analogia da planta e a água na planta. A Mônica falou no curso Escovar o Dente Mindfulness, isso me marcou. Sim, essa é uma prática bem legal, escovar o dente. Tem uma piada, né, que se faz, né? Escovem o dente mesmo se vocês não estiverem praticando mindfulness. E tomem banho também, né? E comam, enfim. Mas são várias oportunidades que a gente tem no dia. Né? Beleza, pessoal. Aberto para perguntas. Digam aí se eu posso ajudá-los em algo mais, por favor. Deixa eu mandar o link aqui. Deixa eu mandar o link da comunidade, caso alguém tenha interesse em saber mais. Oi Cris, você tá por aí também? Lembrando, pessoal, quem se inscreveu antecipadamente na comunidade, né, na pré-inscrição, não vai pagar os valores que estão nessa página aí, tá bom? Eu mandei um e-mail para vocês que se inscreveram previamente e tem um link específico com desconto lá, tá? Então, se vocês forem se inscrever, por favor, se inscrevam pelo link que eu mandei por e-mail. Ou se tiverem alguma dúvida, me mandem um direct no Instagram ou mandem um e-mail para esse endereço aqui, ó, contato@mundomindfulness.com.br. Que bom que você gostou, Rosilda. Fico feliz. Obrigado pela participação, todo mundo que participou. Tô ainda esperando aqui se vocês tiverem dúvida, tá? Vou agradecer aqui, deixa eu ver. Rafaela, não sei se está por aí ainda, obrigado. Rosilda, muito obrigado. Michele, obrigado também. Obrigado, Sandra. Obrigado, Cris.
Só vou esperar um pouquinho porque tem um delay, né? Um pequeno atraso aí. Se não tiverem mais perguntas, a gente vai caminhando para um encerramento. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, Rosilda. Se tiverem qualquer dúvida, dificuldade, enfim, me mandem aí. Pode mandar por e-mail ou no nosso Instagram, tá? Legal, Cris. Vai ficar gravado, né? Então até semana que vem você consegue assistir se você quiser, tá bom? Vai ficar disponível aqui no YouTube até sexta-feira que vem. Então, caso você tenha perdido muito, dá pra rever. Pessoal, então acredito que é isso. Ah, importante, estava esquecendo. Vou mandar para vocês esse resumo aqui. Quem está no nosso perfil, não é perfil não, quem está no nosso canal no Telegram, deixa eu só pegar aqui, ó. Espera aí, deixa eu pegar o endereço. Ó, a gente tem um canal no Telegram, que para quem não sabe é um aplicativo bem similar ao WhatsApp. E lá a gente manda alguns conteúdos, manda recados, né, que a gente precisa. E eu vou mandar no nosso canal no Telegram e também para quem está na nossa lista de e-mail das aulas semanais gratuitas, eu vou mandar o PDF, talvez hoje ou até segunda-feira eu mando, tá? Desse resumo, só vou dar uma revisadinha nele, ver se está tudo bem. E se porventura eu preciso incluir mais alguma coisa. Então participem lá do grupo, é uma forma que a gente tem mais rápida, né, de comunicar, é mais eficiente de se comunicar com vocês que querem receber as nossas comunicações, tá bom? E aí é só clicar nesse link que eu mandei aqui. Beleza? Peraí. Pessoal, então é isso aí. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que de fato tenha sido útil, tenha ajudado, tenha contribuído para que a gente só vai saber mais para frente, né? Mas que isso contribua para que vocês consigam ter uma prática mais consistente, se é que já não tem. E Almir, peraí que a Cris mandou uma mensagem aqui. Almir, pensei em colocar o celular para avisar de hora em hora, fazer aquela meditação curtinha de 3 minutos. Você acha que pode ser legal? Sim, Cris, sem dúvida. Inclusive, pode ser até menos se você achar que é mais viável, mas se você achar que os 3 minutos é legal para você, manda ver, né? E é importante a gente lembrar que tem algumas coisas que a gente precisa experimentar e ver como funciona, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para todo mundo, mas eu acredito que sim, pode te ajudar bastante, né? Ter pequenos momentos de pausa, e a meditação nos ajuda a fazer isso, né? Muitas vezes nos traz para esse momento e nos tira aqui de um movimento mental ou de um engajamento mental quando a gente está muito perdido nos pensamentos. Isso ajuda bastante. A gente tem uma frase que a gente fala em Mindfulness, pequenas doses várias vezes. Então, experimente sim, eu acho que pode ajudar de forma substancial, na verdade. Certo? E se puder, continue com a prática formal também, né? Não sei quanto tempo você está fazendo, mas se puder, continue com a prática formal também, que você já faz. Ok? E me perdi no que eu estava falando. Estava falando da comunidade, não da... Ops, peraí que eu vou lembrar. Enfim, não lembrei. Mas ó, é isso. A comunidade vai ficar aberta as inscrições a partir de agora, mas ela está na verdade em um período de teste, então a gente nem espera que tenha um mundaréu de pessoas, mas algumas poucas pessoas para a gente ir ajustando. E espero. Próximo sábado.
Não sei o tema ainda, como sempre, mas devo divulgar em breve, não como essa semana que eu deixei para a última hora. Lembrando então que próximo sábado a gente está aqui de novo às 15 horas com um novo tema, um novo conteúdo, uma nova aula. Se puder, já marque na agenda aí. Beleza? E diariamente estamos lá no Meditação 654, certo? Muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo finalzinho de sábado, que todos possam estar bem e nos vemos amanhã ou no próximo sábado. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem e pratiquem. Tchau, tchau.